tô aqui no Orquidária, porque eu disse que hoje eu tenho que fazer vídeos para meu canal de orquídeas, tá? Então, eu vou fazer só esse vídeo. Em primeiro lugar, olha meu cabelo, tá? Hoje ele tá até mais arrumadinho. Então, suas mandadas, parem de mandar eu cortar o cabelo, porque eu não vou cortar. Pode dizer que tá feio, pode dizer isso, que eu sou muito velha para esse cabelo desse tamanho. Problema é de vocês, eu não vou cortar. Esse cabelo me acompanha há 60 anos. Se vocês não gostam de cabelo comprido, eu não vou dizer, as pessoas até foram educadas, né? Mas a gente sabe muito bem como é que as pessoas usam da educação, até porque duas pessoas que falaram nem inscritas são. Vem aqui só para botar defeito e para botar defeito na pessoa, para tentar atingir a autoestima da pessoa. Gente, não me atinge, gente, não tô nem aí para esse tipo de coisa. Se eu tiver que aparecer aqui com os cabelos parecendo uma leoa que enfiou o dedo na tomada, eu vou aparecer. Tem importância, não tô nem aí pro balangandã, não adianta falar isso pra mim. Pode dizer que tá feio, pra mim eu não acho. E quem tem que achar sou eu, não são vocês. Ok? Está já dito para aquelas que são mandadas. Tem umas que são escritas e disseram que ficaria melhor assim, assado. Eu não acho, eu acho que o meu cabelo tá assim. E pra um cabelo de 60 anos, está ótimo pra mim, tá? Então assim, gente, voltando ao caso. Eu vou tocar em nome de resenhista aqui, porque é justo. Tava lá vendo e daí vivi uma teoria meia conspiratória de uma resenhista que pode ter a ver sim, que é a Lorena. Embora ninguém toque no meu nome em canal nenhum, a não ser a Madu Prado, que tocou lá no início do canal. De resto, ninguém toca. Tem coisas que só eu mostrei aqui, e eu fui a primeira que mostrou, e as pessoas refizeram, e tudo bem, isso acontece mesmo. Faz parte. Ah, vocês vão, como sempre, ouvir barulho de carro, porque o Orquidário é quase na rua, assim, tá? E realmente algumas coisas que ela falou ali tá certa. Sobre aquele vídeo que eu fui procurar realmente, sobre aquele vídeo que eu falei, que foi a única mídia que deu atenção para esse caso foi aquela. Mas não é nada grande realmente. É um canal pequeno, um canal privado de YouTube, não é uma grande mídia. Isso é muito estranho, gente. E daí nos faz supor que será que realmente Noemi morreu mesmo? Será que aconteceu este afogamento? Este casal que estava lá com o Lemuel e a Carol no dia, cadê esse casal? Esse casal realmente não teria ido lá para levar essa criança? Eles não deram essa criança em adoção para alguém porque não aguentavam mais cuidar, estava atrapalhando a vida deles? Isso é uma coisa a se pensar. Cadê o atestado de óbito da criança, como realmente a resenhista falou? Para mostrar que houve alguma coisa, porque algum documento já deve ter a respeito disso. Tem vários documentos, tem documento de hospital, tem documento de tudo. Por que fizeram um velório tão rápido e não tem nada, não tem uma homenagem uma chamada de velório, não tem uma homenagem para essa criança na internet pelo falecimento dela e pelo enterro dela? Tá tudo muito estranho. Eu não te duvido realmente que isso seja pode ser uma teoria conspiratória? Pode, mas pode ser uma grande invenção justamente com o motivo de eles crescerem o canal. E que é o que está acontecendo. Que eles teriam esse objetivo e a criança poderia estar atrapalhando eles. E aí isso provaria a frieza de todo mundo. A história é muito mal contada, mas muito certinha. Ela é mal contada porque foi duas pessoas com problemas visivelmente que contaram a história, mas ela está muito certinha. Sarah Kelly não toca no assunto, foi na casa dela. O casal fez aquele vídeo todo cheio de mistério, falando de um casal que não poderia falar, depois fala alguns nomes no meio ali que ninguém sabe quem é, e simplesmente Noemi sumiu. E a história, cadê o povo do SAMU que buscou essa menina? Porque essas coisas correm. Gente, não tem como envolver uma pessoa famosa da cidade, todo mundo se espalha, é isso que acontece. Todo mundo iria estar falando. E quando a gente fala com qualquer pessoa lá de perto, porque a gente ainda está procurando gente em canais, em grupos de pratinha, em canais grupos de araxá, de Face, de Instagram, e a gente tenta entrar em contato, tem gente que não sabe de nada, que sabe o que está na internet.
Então isso pode ser realmente é uma teoria conspiratória, mas pode ser que tenha verdade nisso aí. Por quê? Como essa resenhista, lembre que eu sempre falei que eu pensava um monte de coisa, mas que a gente não falava, porque eram coisas pesadas. Até porque a gente está nesse mundo e a gente sabe tudo o que aconteceu já nesse mundo com pequenos, com crianças. E feitas muitas vezes pelos próprios pais, né? Então a gente não fala, mas teve desconfiança de um tudo desse caso. É muito estranho, gente, isso realmente. Não ter nada, um jornal maior não fez uma reportagem, a internet não se interessou. Será que é porque na realidade todo mundo sabe que isso é uma grande, digamos, uma grande história que montaram para esconder algo, tipo que deram a uma criança? E eu vou dizer por quê. Durante esses dias todos eu vi vários vídeos, uns que eu já tinha visto, outros que me mandavam, né? E outros que eu fui procurando no canal, porque o canal tanto da Sarah Kelly como da família Galber e da Carol, do Lemuel, tem muitos vídeos. Então eu ia indo, vendo. Eu vi algumas coisas estranhas, tá? Uma delas é que a Carol sumia e aparecia, sempre dando desculpa porque estava doente, porque a menina disso, porque a menina daquilo. Um dia ela falou, dando a entender que a criança estava incomodando muito porque estava saindo os dentes. Depois, outro dia, ela falou que o Lemuel estava dormindo e não poderia acordá-lo, porque ele não acordava bem. Esse bem é como? Como é que é este bem de acordar? Porque uma criança é o pai, tá lá dormindo, porque pelo que eu vi, ela dorme em quartos separados, ok, mas a criança, depois que acordar já caminhando, pode ir até lá o quarto do pai e tentar acordar o pai. E se essa criança tentasse acordar o pai? E a Carol disse que ele não ficava bem quando acordavam ele, que tinha que deixar ele dormir à vontade. Porque no fundo, a gente não sabe o que acontecia lá fora daquilo que eles mostram. Mas tem muitas coisas estranhas aí, muitas coisas estranhas. Eu sim tenho que reconhecer que em vários vídeos eu vi a menininha feliz, ela era realmente bem espertinha. Que pecado, gente. Era uma menininha bem espertinha mesmo. Em alguns vídeos eu até via, sim, a Noemi aparentemente parecia que tratava dela muito bem, fora o que todo mundo acusava eles lá, de a criança de pé no chão, sempre, que nem o pai, andando por aquelas terras, e diziam que ela não era bem arrumada, que não tinha não fazia, arrumava ela de jeitinho como a menininha da idade dela, isso é verdade, não fazia o mesmo, mas pelo que o pouco que eu vi ali, eu acho que essa menina era bem saudável, no sentido de magrinha realmente ela era. Mas ela dizia que a criança nasceu prematura, sempre o tempo todo falando. Vários outros vídeos também ela sempre falou das assaduras, que ela não caçou. Isso é uma coisa que é recorrente nos vídeos dela. Porque, gente, eles são muito criticados desde sempre, por tudo. Tudo. Tem vários vídeos de esclarecimento, vários vídeos pedindo para eles parar, vários vídeos falando sobre a roupa deles, que é assim mesmo, que é o jeito que eles estão em casa, vários vídeos falando e vários comentários falando do jeito que a Noemi não se cuidava, aqueles cabelos todo engrenhados, e devem fazer mesmo, fazem pro meu, né? Imagina o dela, e realmente é, a gente via aquele muito descuidada. E daí, isso tudo é muito misterioso. Daí eu disse, procurem o vídeo que vocês vão ver que tem um vídeo que ela fala que, ó, um caminhão passando. Que tem um vídeo que ela fala que o Lemuel não pode ser acordado, porque ele precisa dormir e ninguém pode acordar ele, que ele poderia. Sei, eu deu a entender que não ficava bem. Que não fica bem como? Fica violento? Como é que é? Também tem aquele vídeo que ele estava em depressão, e isso é aquilo, sempre dando explicações. E ela sumia. Por que sumia? O que acontecia durante esse tempo que ela sumia? Dos canais dela e depois voltava de novo. O que estava acontecendo? Se via claramente que a Carol estava sobrecarregada, bem sobrecarregada, tanto que o próprio Lemuel tem um vídeo também de ele dizendo, mandando ela, né, ir para São Paulo, voltar para casa dela, porque estava muito pesado para ela ali cuidar de duas crianças, uma ele e outra a Noemi. Então, nesses pequenos detalhes, a gente vê que estava todo mundo sobrecarregado ali e que a Noemi, de uma maneira ou outra, parecia um fardo para eles, inclusive para a continuidade do canal. E o que acontece? Como a resenhista Lorena falou, realmente ninguém apresentou um atestado de óbito, isso tudo está muito estranho, ninguém falou nada
em mídia nenhuma. Gente, aconteceu na casa de uma youtuber famosa para Pratinha e grande para os canais de YouTube. E ninguém falou nada a não ser os resenhistas. Se essa conspiração for verdade e realmente ter acontecido, gente, é tudo conspiração. A gente acha um monte de coisa, embora a outra resenhista falou, né, e ela faz uns vídeos muito bons mesmo, e o que ela pensava mesmo de muita coisa, eu só dou a entender porque eu acho que daí, eu ainda acho muito pesado falar de coisas assim, tipo, o pai bateu, o pai fez isso, o pai fez aquilo, ou alguém fez assado. Eu acho que é uma acusação muito forte, mas eu sempre falo nos canais que pensar, a gente pode pensar o que quiser, até porque é uma coisa não explicada, a gente pode pensar o que quiser. Então, sim, eu penso muitas coisas. E por isso que eu me dediquei a olhar tantos vídeos. Aí vem reclamar do meu cabelo, eu não tinha nem tempo de tomar banho, nem de lavar o cabelo, de tanto vídeo que eu via, só tinha que estar daquele jeito meu cabelo mesmo. Mas assim, acontece. Mas vamos aguardar. Uma hora tem que sair um laudo, tem que sair pelo menos o atestado de óbito dessa criança, tem que existir, ela estava na Terra, e por isso daí explicaria eles terem, de repente, doado essa criança, eu sei eu o que ter feito, que simplesmente eles não mostram nenhum tipo de luto maior, de tristeza maior, é gente que chora por vaca que morreu, é gente que chora por canal de Instagram que perdeu, é gente que chora por um cachorrinho, e tudo bem, a gente chora mesmo, mas a gente chora por um cachorrinho, por uma vaca, ou por uma galinha, por um pintinho, mas chora muito mais por uma criança ainda mais se é uma criança de perto da gente. Daí a Sarah Kelly fez aquele vídeo também, forçando o choro, e ela quase morre chorando por causa de canal de Instagram que ela perdeu, quase morre chorando por causa de vaca que morreu, e daí pela criança, nada. A mesma coisa, o Lemuel quase morreu por causa de um cachorrinho que ele perdeu. E sim, isso acontece, mas daí tu não chorar e tu não mostrar essa mesma tristeza com uma criança, a gente fica diferente. E assim é todo mundo, gente, é os avós também. É uma frieza, uma frieza, uma frieza. Né? Agora estão falando que ela pode estar grávida. Eu acho que isso pode acontecer mais ali na frente, mas eu sei eu se ela já estaria. Tudo pode acontecer, tudo pode, porque a continuidade dessa novela para eles terem movimento nos canais dele, uma gravidez e uma criança agora, seria bom para eles, porque, como eu falo sempre, o algoritmo do YouTube não quer saber se tu tá me xingando ou se tu tá me elogiando. Para eles tanto faz, eles querem que você comente, que você faça qualquer coisa nos canais de YouTube. Não importa se é positivo ou negativo, ainda não, tá? O algoritmo ainda não reconhece muito bem isso. Eles querem movimentação, então não importa se a pessoa está criticando. Então, uma gravidez poderia fazer ela crescer muito, até porque tem gente tonta que vai achar que eles podem cuidar de filhos apesar de ter se descartado de uma maneira ou de outra esta criança, descartado com negligência, descartado com descuido, ou até dado essa criança como teoria da conspiração. E se for teoria da conspiração, eles enganaram todo mundo. Se realmente isso aconteceu, eles enganaram todo mundo, mas que está esquisito está. Né? Porque teve até SAMU, que não sabe de onde saiu, não sabe quem chamou, uma Sarah Kelly que não estava em casa e foi encontrada no meio do caminho, eles correndo com a criança nos braços. Tudo não tem nada, não tem explicação. Quem chamou SAMU? Da onde que a Sarah Kelly vinha? Onde é que ela foi, que ela vinha, que foi encontrada no meio do caminho? Porque foi o marido dela que depois assumiu tudo, pelo que se sabe. Né? Eles mesmos falaram que era o Wilker que sabia de tudo, lembra? E aí como? Deu a coincidência de ter acontecido essa tragédia, a Sarah Kelly tá vindo, bem no meio do caminho, e depois me apareceu uma ambulância também, que ninguém falou quem é que chamou, e daí a ambulância tem médico, tem socorrista, tem motorista, e isso não se espalhou pela cidade assim como, né, como uma pólvora, e daí outras pessoas, daí depois a internet toda, os resenhistas todos, gente grande, não é só gente pequena, todos se interessaram por esse caso, para saber o que aconteceu afinal com a Noemi, e ninguém mais se interessou, não conseguiu sair dos nossos canais. Isso realmente está muito estranho, nos faz pensar realmente que esta resenhista pode ter razão. Isso sim já me passou pela cabeça lá atrás, mas não pode. Tem até um canal que falou, uma mídia que falou, uma mídia local que falou, mas pelo que se sabe, parece que essa mídia é bem pequenininha. E é canal de YouTube. Deveria, se ela quisesse continuar a crescer, era só ela falar muito sobre isso, que cresceria muito. Estranho, né, gente?
Falem para mim e comentem o que vocês acham dessa nova teoria a respeito do que aconteceu com Noemi na verdade. E nós queremos agora, quem vier aqui criticar e é fã cego de Sarah Kellen ou dos Galber, da família Galber, vai lá e pede para eles mostrar para a gente o atestado de óbito da Noemi. Um verdadeiro, né? Porque sabe que dá para fazer qualquer coisa agora com a inteligência artificial. Que seja um verdadeiro. E cadê as câmeras de segurança da dona Sarah Kelly? Porque eu descobri que aquela propriedade é cheia de câmeras de segurança. Não foi só aquela que eu mostrei em vídeo, não. Tem várias outras. Porque é normal, gente. Quando a gente vai botar uma câmera de segurança numa casa, tipo eu, a gente não bota só na frente do portão. E outra coisa, eles mostraram ali uma câmera de dentro de casa. Ninguém bota a câmera só dentro de casa. Daí tu vai esperar a pessoa arrombar a tua casa pra só depois ver? Não, gente. As câmeras tem na porteira, geralmente, onde daí vê. Com certeza ia ver a Noemi passando ali. E tem pela propriedade inteira. É assim, para cuidar bichos, para não roubar, onde tem os galpão, onde tem galinha, onde tem vaca, é colocado e tinha. De repente a gente não acha nos vídeos, porque pode estar escondida em árvores, pode estar camuflada, digamos assim. Mas que aquilo é cheio de câmeras, é. E quem tem câmera, ainda mais em propriedade, não deixa desligada nem quando está em casa, que dirá quando saiu, como a Sarah Kelly disse que tinha saído ela e toda a família. E quem é que estava naquela chácara? Me conta uma coisa, quem é que estava naquela chácara? Porque em acontecendo realmente o que eles falaram, ela se afogou. Alguém levou essa menina lá. Sozinha ela não foi. Quem que nessa época estava cuidando dos bichos da Sarah Kelly? Quem era o caseiro? O vô e o marido da Carol, o Lemuel e o seu Eurípides, o que eles faziam naquela época na casa da Sarah Kelly? Porque se eles precisavam cuidar de vaca, eles tinham que estar lá cedo. E galinhas e bichos também. E peixes, tem que dar comida para peixes e um monte de coisa. E aí, quem deles que levou a nenezinha até lá e descuidou dela, negligenciou ela e aconteceu essa tragédia? Porque, no mínimo, é isso que eles estão escondendo. Eles inventaram uma história para esconder algo. Ou seja, uma adoção, ou seja, que alguém levou a Noemi para lá e aconteceu isso aí por descuido e por negligência. Mas não importa, gente, é descuido e negligência igual, seja lá o que aconteceu. A não ser, se for doação, é rejeição, né? Rejeitar uma criança de uma maneira ou de outra. Mas isso é coisas que a gente pensa, é tudo supostamente. Até porque, gente, tá passando o tempo, tem que ter providências, tem que ter papéis, tem que ter coisas. Atestado de óbito já era para ter há muito tempo. Afinal de contas, a Noemi existiu nessa terra. Ninguém aqui é louca que inventou uma história. A Noemi, durante 2 anos e 8 meses, frequentou essa terra e frequentou as terras de Sarah Kelly e as terras e a casa e a vida da família Galber. Pensem comigo tudo que eu falei aqui e comentem o que vocês acham, tá? E até o próximo vídeo, que é muito provável que eu faça só esse vídeo, que eu tenho que cuidar de orquídea e fazer vídeo pro meu canal de orquídeas, tá? Beijo da Paulinha. E pare, deixe meu cabelo em paz. Outra coisa, se inscrevam no canal. Tu vê, eu esqueci de falar no início desse vídeo. Eu não tô botando mais adesivo, porque é muito adesivo na volta do vídeo. Eu não sei se eu não vou botar nesse, porque eu esqueci de pedir. Se inscrevam nesse canal, gente. Ainda falta mais de 200 pessoas para 1000 inscritos. Então se inscrevam. Eu ando falando com pessoas nos comentários, que pessoas que falam seguido comigo, e eu vendo que elas não são inscritas. Eu acho que é um descuido que a pessoa não percebeu. Então, quando falo com elas, de vez em quando eu digo, vê se tu te inscreveu no canal. E daí as pessoas se inscrevem. Eu sei realmente quem é inscrito. Todo comentário que tem, eu ando indo, eu puxo o canal da pessoa, porque tem que ter um canal para poder falar comigo, né? Tem que ter YouTube também, para ver se a pessoa é inscrita e às vezes para ver o nome dela, porque às vezes está só user ali, uma coisa assim. Então, eu acabo sabendo quem é inscrito ou não, ok? Então, vamos se inscrever no canal, não custa nada, é de graça. E ajuda o canal a se manter, ajuda o canal a me dar ânimo, tipo ontem que eu fiquei escabelado, eu nem sei quantos vídeos, eu até fiz vídeo demais para esse canal ontem, não era para ter feito tanto vídeo assim, porque não é bom para um canal novo, é um vídeo bom, 2 no máximo, eu devo ter feito uns 5 ontem, não precisa isso tudo. Até porque eu não estou ganhando nada nesse canal. Só a amizade das minhas queridas amigas e amigos que tem sempre aqui me dando bom dia, me dando boa tarde, me dando boa noite. Eu às vezes posso custar um pouquinho para responder, mas eu ainda consigo responder todo mundo. Então, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho bichos para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho que trabalhar também e tenho outros canais, tipo o canal de orquídeas para mim,
que eu tenho, esse sim eu ganho dinheiro, que eu tenho que estar colocando vídeo, tá, gente? Um beijo.